Mais uma semana se encerra e nós estamos aqui novamente para compartilhar uma palavra da parte do Senhor. Essa semana eu confesso que eu queria falar sobre outra palavra, mas aí Deus colocou no meu coração falar novamente de um dos milagres de Jesus. Um milagre bastante conhecido, que é a ressurreição de Lázaro. E aí eu quero começar esse vídeo perguntando a você: Jesus se atrasa? Deus se atrasa? Está escrito na palavra de Deus lá no livro de Eclesiastes, né? Que há um tempo certo para todas as coisas. E Jesus é o Senhor do tempo e do templo, né? Aliás, então ele nunca se atrasa. Ele faz tudo na hora certa e da forma certa. E a palavra que eu quero compartilhar hoje é a ressurreição de Lázaro, né? Que está lá no livro de João, capítulo 9, né? João, capítulo 11, dos versículos de 1 a 44, né? João 11, de 1 a 44. Esse milagre é muito conhecido, né? E eu mesma já escutei várias pregações maravilhosas com base nessa palavra, onde geralmente se destaca a ressurreição de Lázaro em si, né? Quando Jesus chega diante do túmulo de Lázaro, manda tirarem a pedra e ele diz: Lázaro, sai para fora, né? Ali naquela situação em que Lázaro já estava morto há 4 dias, inclusive já cheirava mal. A palavra de Deus diz isso muito claramente, né? Então as pessoas costumam muito se centrar nessa parte, né? E da importância, ou sobre a importância de nós fazermos a nossa parte para que o milagre aconteça. Tendo em vista que Jesus, quando chegou diante do túmulo de Lázaro, ele disse: tirem a pedra, né? Então, ele podia ter feito aquela pedra sair do lugar sem a ajuda de ninguém. Mas ele mandou que a pedra fosse tirada. Isso significa dizer que nós temos que fazer a nossa parte para que o milagre aconteça. Mas não é sobre isso que eu quero falar. O que Deus, na verdade, me inquietou para falar nessa palavra, né? É sobre o que aconteceu antes do milagre, né? Da ressurreição de Lázaro se concretizar. A palavra de Deus relata que Jesus estava do outro lado do Jordão, né? Quando recebeu um recado das irmãs de Lázaro, dizendo que Lázaro estava doente. E ao invés de Jesus vir correndo, né, para Betânia, onde Lázaro morava, para evitar que Lázaro morresse, curar Lázaro, não, Jesus não vem imediatamente, ele passa mais ainda 2 dias lá, né, na Pérea, e espera esses 2 dias para efetivamente poder vir socorrer Marta e Maria, né, que eram pessoas, Marta, Maria e Lázaro, a palavra também relata que eram pessoas a quem Jesus amava. Mas mesmo assim, Jesus não atendeu imediatamente o chamado delas. Quando foi mandado para Jesus o recado, a notícia de que Lázaro estava doente. Efetivamente, Jesus ficou lá ainda 2 dias, né, naquela região da Pérea, além do Rio Jordão. E somente depois de 2 dias foi que ele resolveu ir para Betânia, né? Inclusive, quando ele resolveu ir para Betânia, ele foi questionado pelos discípulos, porque os discípulos disseram assim: Senhor, tu vais voltar para aquela região onde há bem pouco tempo atrás quiseram te apedrejar, né? Isso é uma informação bastante importante. E Jesus disse: vamos, que Lázaro dorme. E os discípulos pensaram que Lázaro estava dormindo, fisicamente dormir, o sono de descansar. Quando Jesus teve que taxativamente dizer a eles: Lázaro está morto, vamos, que Lázaro está morto, né? E Jesus diz uma palavra nessa ocasião que me chama bastante atenção. Ele diz assim: Lázaro, então ele diz claramente: Lázaro está morto, e por causa de vocês eu me alegro por não ter estado lá, pois agora vocês vão crer de fato. Venham, vamos até lá, até ele, venham, vamos até ele. Ou seja, até aquele momento, os próprios discípulos
embora tivessem visto muitas obras, ainda não tinham crido de verdade, né? E aí vem uma outra pergunta: por que foi que Jesus esperou 2 dias, somente depois de 2 dias, estando Lázaro, né, aquele a quem ele amava, doente, somente Jesus esperou Lázaro morrer para poder voltar para Betânia? Isso é um questionamento bem interessante. E a resposta a esse questionamento está na própria palavra, né? No capítulo 10 do livro de João, nos versículos de 22 a 42, né? Quando a palavra relata que Jesus estava em Jerusalém, né? Estava no pórtico, andando pelo pórtico de Salomão ao templo da realização da festa da dedicação, quando naquela ocasião ele foi questionado pelos judeus, né? Indagaram a Jesus: você é o Filho de Deus? E Jesus perguntou a eles: vocês não estão vendo as obras que eu estou fazendo? Se vocês não creem em mim, creiam pelo menos nas obras. Ou seja, os judeus não tinham, e para eles Jesus ainda não veio, né? O Messias ainda não veio. Os judeus, eles não criam em Jesus e sequer criam nas obras que eles estavam vendo, que eles, os judeus, estavam vendo, né? Então, a resposta a essa pergunta: por que Jesus esperou Lázaro morrer? Jesus esperou Lázaro morrer, né? Porque era necessário que Lázaro morresse, para que diante de um tão grande milagre, que é o milagre da ressurreição, alguns judeus, né, eles pudessem crer que Jesus era o Filho de Deus, o Messias, o enviado, né? Então, foi por isso que Jesus, mesmo amando Lázaro, ele não veio imediatamente quando Maria e Marta chamaram, né? Ele esperou Lázaro morrer para poder vir, porque ele tinha sido questionado pelos judeus. A palavra relata, inclusive, lá em João, lá no versículo 39, né, que a resistência a Jesus era tão grande nessa discussão que Jesus teve com os judeus. A resistência a Jesus era tão grande que eles, os líderes dos judeus, quiseram apedrejar Jesus. E Jesus saiu de lá, né, e foi para a Pérea, justamente porque os líderes dos judeus, queriam apedrejar Jesus. Então Jesus teve que sair dali, né, e ir para Pérea, para uma região bem longínqua, para não ser apedrejado, até porque não tinha chegado ainda a hora de Jesus morrer para nos salvar, né, dos nossos pecados. Então, esse é o primeiro ponto. Veja o tamanho do amor que Deus tem por nós, né? Porque Jesus não pôde sequer atender ao chamado de pessoas a quem ele amava, né? Ele teve que esperar Lázaro morrer para poder voltar, realizar um grande milagre para que as pessoas pudessem crer que Jesus era o Filho de Deus, aquele que tinha vindo para nos resgatar dos nossos pecados, para nos salvar, né? E isso é uma coisa tão clara, tão evidente na palavra, que lá no próprio Evangelho de João também, né, mais à frente, a palavra diz assim: quando lá no capítulo 12 do livro de João, lá no versículo 9, está escrito assim: quando o povo soube da chegada de Jesus, correu para vê-lo, e também a Lázaro, a quem Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então os principais sacerdotes decidiram matar também Lázaro, pois por causa dele muitos do povo os haviam abandonado e criam em Jesus. Essa passagem está lá no capítulo 12 do Evangelho de João, né, quando Jesus é ungido, né, quando Jesus foi convidado para jantar na casa de Lázaro, e lá ele foi ungido, né, com um perfume caríssimo, e as pessoas corriam para ver Jesus e para ver Lázaro e testemunhar efetivamente o milagre. Em decorrência disso, muitas pessoas criam em Jesus e abandonavam os líderes dos judeus. Então, os líderes dos judeus, eles estavam fazendo o quê? Um complô para matar Jesus, né? Só que não era chegada a hora ainda. Então, veja a importância do milagre da ressurreição de Lázaro.
Jesus, né, não pôde sequer socorrer uma pessoa a quem ele amava, um grande amigo, uma família que ele estimava, que era a família de Lázaro, Marta e Maria, né? Teve que deixar o seu amigo morrer para poder realizar um grande milagre, né? E as pessoas crerem que Jesus era o Filho de Deus. Esse é o primeiro ponto, esse é um ponto importante dessa palavra, desse milagre da ressurreição de Lázaro, né? O segundo ponto que me chama a atenção nessa palavra, e eu acho que já deve ter chamado a atenção também a muita gente, é o diálogo que Jesus trava com Marta, irmã de Lázaro, né? Tanto com Marta quanto com Maria. Porque quando Jesus sai da Pérea, né, e vai para Betânia, ele fica na porta da cidade e manda chamar Marta. Quando Marta chega diante de Jesus, Marta diz assim: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus lhe fará tudo o que pedir. Interessante, Marta não chega diante de Deus, diante de Jesus, aliás, acusando Jesus. Eu mandei chamar o senhor não veio, Lázaro gostava muito do senhor, mas mesmo assim o senhor não nos socorreu. Maria não faz nenhum questionamento, né, a Jesus, ela só faz dizer: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, Lázaro, meu irmão, não teria morrido. Mas eu sei que mesmo assim, tudo que o Senhor pedir ao Pai, Ele fará, né? Ou seja, a confiança, em primeiro lugar, ela não questiona a Jesus, né? E em segundo lugar, a confiança que ela tinha, né, da intimidade de Jesus com Deus e de que Jesus e Deus eram uma só pessoa. E essa certeza que Marta tinha de que Jesus e Deus eram uma pessoa só, né, uma única pessoa, ela fica transparente no decorrer do texto, quando Jesus diz assim, Jesus diz a Marta: seu irmão vai ressuscitar, né? Marta responde: ele vai ressuscitar quando todos ressuscitarem no último dia. Jesus diz a ela: ele vai ressuscitar. Ela diz: ele vai ressuscitar quando todos ressuscitarem no último dia. Aí Jesus faz uma revelação maravilhosa a Marta. Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá mesmo depois de morto. Quem vive e crê em mim jamais morrerá. Você crê nisso, Marta? E Marta responde convicta: sim, Senhor. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo da parte de Deus. Ou seja, quando Jesus pergunta a ela, né, quando Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, né, viverá mesmo depois de morto, mesmo depois de morrer. Quem vive e crê em mim jamais morrerá. E ele pergunta: você crê nisso, Marta? Marta diz: eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus. Então Marta tinha convicção de que Jesus e Deus eram uma só pessoa, né? Marta entendeu o mistério, né, que havia entre Jesus e Deus, e que Jesus era o enviado de Deus, né? Então aí nesse diálogo de Marta com Jesus, a gente vê uma grande convicção de Marta, né, de que Jesus é o Filho de Deus e que isso era importante, porque você não lê na palavra Marta pedindo para ressuscitar Lázaro, né? Depois Jesus chama Maria, Maria chega, diz a mesma coisa: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E aí Jesus viu que Maria chorar. Quando Jesus vê Maria chorar, ele diz: onde vocês o colocaram? E vai para lá e faz o milagre, né? Antes do milagre, Jesus chora. Muitos questionamentos há sobre por que Jesus chorou, né? E várias explicações. Jesus chorou porque viu que a morte, que representa a separação do homem, da separação entre o homem e Deus, né? Ele viu aquilo ali, aquela cena. Mas essa semana Deus colocou no meu coração que Jesus chorou porque Jesus se compadeceu de Marta e de Maria, da dor delas, e o próprio Jesus, que era humano, de carne e osso como eu e você, e tinha sentimentos, ele sentiu a dor, né, de ter que deixar um amigo morrer para poder realizar um milagre, e através daquele milagre várias pessoas crerem, né, que ele era o Filho de Deus.
né? Mas Maria também não chega questionando Jesus. Por que o Senhor não veio? O Senhor devia ter vindo, Lázaro lhe amava, a gente mandou lhe chamar, nós mandamos lhe chamar, o Senhor não veio. Não, Maria também não diz nada disso, né? Então você vê nesse diálogo delas duas o quê? Principalmente no diálogo de Marta com Jesus, você vê uma convicção que Marta tinha uma certeza, né, de que Jesus era o Filho de Deus, né, e que todos, né, nós vamos ressuscitar no último dia, né? Marta tinha essa convicção de que Jesus era o enviado, de que Jesus era o Messias, de que ele era aquele que tinha vindo para nos salvar. E Marta, aliás, entende que esse é o maior milagre, né? Qual é o maior milagre que nós, na verdade, nós não estamos para receber um maior milagre, porque o maior milagre nós já recebemos, que foi Jesus ter vindo a essa terra, Jesus ter se entregado naquela cruz, Jesus ter sido morto naquela cruz por mim e por você, para nos dar salvação, para nos dar a vida eterna, né? Para nos dar a certeza de que nós vamos morar na Jerusalém maravilhosa, né, ao lado do Pai. Essa é a certeza que nós temos, esse é o maior milagre, né? Está escrito na palavra de Deus: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, né? Então é esse reino de Deus que a gente deve buscar. Essa palavra de salvação é que deve estar sempre na nossa boca, anunciando esse grande milagre que já aconteceu na minha vida e na sua vida, né? Que foi Jesus ter morrido por nós. E você veja o quanto a salvação é importante. Porque para salvar muitos judeus que ainda não tinham crido, Jesus deixou o seu melhor amigo morrer, né? Jesus já tinha realizado tantos milagres, né? Ele já tinha libertado Gadareno de uma legião, ele já tinha curado cego, já tinha curado surdo, já tinha curado mudo, né? Já tinha ressuscitado a filha de Jairo, né? Mas Lázaro, Maria e Marta, pelo que me vem da palavra, eram pessoas muito queridas naquela região, e aquela região parece que era uma região de pessoas do coração duro, onde havia um monopólio muito grande dos líderes dos judeus, né? E essa dureza do coração dos moradores daquela região os impedia de crer em Jesus. Então foi necessário que Jesus deixasse o seu melhor amigo morrer, né? Para poder realizar um milagre tão grande, tão maravilhoso, que era o milagre da ressurreição. A palavra relata que quando Jesus chegou com Marta na frente do lugar onde Lázaro estava enterrado, que ele disse: tira a pedra. Marta disse assim: Senhor, já faz 4 dias e o cheiro vai ser insuportável, né? Ou seja, ela sabia que Jesus podia realizar o milagre, mas, né, o fato dela ter crido que Jesus era o Filho de Deus era a coisa mais importante. Se ele realizasse o milagre, com certeza ela ficaria feliz. Quem é que não quer um milagre dessa magnitude com um ente querido, né? Mas o maior milagre ela já tinha recebido, que era crer nessa unidade que existe entre Jesus e Deus, né? Que Jesus é o Filho de Deus, aquele que veio para nos salvar, aquele que veio para nos resgatar, aquele que veio justamente para nos ligar novamente ao Pai, né? Esse é o grande milagre. Esse é o grande milagre, né? Do milagre de Lázaro. O grande milagre do milagre de Lázaro não foi Lázaro ter ressuscitado. Foi uma magnitude de pessoas, ou uma infinidade de pessoas, ou um tão grande número de pessoas ter sido alcançado, ter sido capaz de crer que Jesus era o Filho de Deus, né? Então, o maior milagre da ressurreição de Lázaro não é a ressurreição de Lázaro em si, né? Mas as consequências da ressurreição de Lázaro, que consistiram justamente em quê? Em que um grande número de pessoas pudesse crer que Jesus era o Filho de Deus. Isso, irmãos, também acontece comigo e com você, né? Quantas vezes eu tenho certeza que você já não perguntou: Senhor, o Senhor está demorando tanto, o Senhor não chega com o meu milagre, né? Jesus, primeiro, ele tem um tempo certo para todas as coisas, em primeiro lugar. E em segundo lugar, tenha a certeza de que o meu milagre, né?
o seu milagre, esse que a gente está esperando tanto, né? Todos nós esperamos um milagre, né? Embora que às vezes esse milagre que eu estou esperando pareça pequeno para alguém, ou que você está esperando pareça pequeno para mim, mas para nós é um grande milagre. E eu tenho certeza que quando esse milagre se concretizar, né, muitos irão crer que Jesus é o Filho de Deus. Então, eu queria que você ficasse nessa semana com essa certeza, né? O maior milagre nós já recebemos, que é a salvação através de Jesus Cristo, né? Que o único Senhor e Salvador, né? Aquele que é o único mediador entre Deus e os homens, aquele que veio para quebrar, para romper a separação que havia, ou que há, né? Entre o homem e Deus. Jesus veio para isso, para quebrar essa separação, né? Que há entre o homem e Deus, e que foi instituída quando Adão e Eva comeram daquela fruta, né? Lá no Jardim do Éden, comer do fruto da árvore proibida. Ali houve a separação, mas Jesus, ele veio para nos resgatar, para nos levar de volta ao braço do Pai. E eu tenho certeza que você já teve a oportunidade de descansar no braço do Pai e sabe como é maravilhoso, porque não tem parâmetro, não tem comparação, né? É indizível o prazer que a gente desfruta quando descansa no braço do Pai. E esse é o grande milagre, e nós já recebemos, né? Tudo que vier daí em diante é só acréscimo a esse grande milagre que nós já recebemos. Então, o maior milagre da ressurreição de Lázaro não foi a ressurreição de Lázaro somente, mas sim o número de pessoas que creram em decorrência da ressurreição de Lázaro. E assim vai ser na sua vida e na minha, já está sendo. Graça e paz para você, uma semana abençoada. Fique com Deus.